tarde, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor. Estou aqui para poder compartilhar com vocês alguns versículos da Palavra de Deus. Ao longo desses meses que estou em recuperação, Deus tem me agraciado com a oportunidade de poder meditar na Sua Palavra, refletir sobre os ensinos de Paulo, os ensinos de Pedro, todos ensinos voltados aí para a maturidade cristã, para a vida cristã. E vejo que nos dias em que nós estamos vivendo, dias tenebrosos, dias onde temos visto muito escândalo. Recentemente, na grande mídia, nós temos visto aí um escândalo envolvendo figuras religiosas. Então, esse assunto ele vem de encontro a toda essa situação que nós temos enfrentado. Para começar, irmãos, eu gostaria de ler com vocês aqui uma palavra que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, do versículo de 1 a 6, que é onde nós estaremos meditando nesta tarde. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fortes chamados. Versículo 2: Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Versículo 3: Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Versículo 4: Há somente um corpo e um Espírito, como também fortes chamados num só Espírito, numa só esperança da vossa vocação. Versículo 5: Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, qual é sobre todos, age por todos e está em todos. Então, irmãos, dentro desses versículos que nós acabamos de ler, eu gostaria de tecer alguns comentários aqui para a nossa reflexão. Primeiro, Paulo, como nós vemos aí no versículo de número 1, ele inicia dizendo: Eu lhes suplico. Paulo, ele dirige essa palavra aos cristãos, não só da igreja de Éfeso, mas de toda a cristandade por onde esta carta veio a circular. Segundo os estudiosos, essa carta ela não fora direcionada diretamente a Efésios, mas sim a várias igrejas daquela região. Porém, como Paulo ele tinha uma grande ligação com a igreja de Efésios, coube a eles futuramente denominar essa carta a carta aos Efésios. Então Paulo ele se encontrava naquela ocasião preso ali em Roma. Seria a primeira prisão de Paulo ali em Roma. Ele estava sobre os cuidados de um soldado, a qual Paulo permanecia sendo escoltado por aquele soldado, e que Paulo ele estava tendo também uma certa liberdade de poder receber os irmãos, de poder instruir a igreja, porém não deixava ele de ser um prisioneiro. Então ele inicia dizendo a esta igreja como um todo, suplicando, pedindo que a igreja desse atenção para aquilo que ele estaria lhes instruindo. Então ele segue: como prisioneiro que serve o Senhor, que vivam e se comportem de maneira digna daqueles que foram escolhidos. Então eu gostaria de me ater aqui nessa frase a qual Paulo diz: que vivam e se comportem. Aqui Paulo ele enfatiza o viver cristão.
E ele procura de forma bem didática, de forma bem clara, chamar a atenção desses cristãos para o fato de que não só eles precisavam viver o Evangelho de forma digna, mas eles deveriam também se portar de maneira digna daqueles que foram escolhidos para receber bênçãos tão maravilhosas como essas. Nos capítulos anteriores dessa carta, nós vemos que Paulo fora levantado por Deus para anunciar o Evangelho aos gentios, para trazer à tona que o Evangelho, que a graça de Deus, que o favor de Deus, ele não se estendia apenas aos judeus, mas que ele se estenderia a todos os homens. E como nós bem sabemos, havia uma certa discriminação por parte de judeus para com os gentios que somos nós. Os gentios eram tidos como pessoas que não eram dignas de receberem o amor de Deus. Porém, a Bíblia nos fala que Deus, em Cristo Jesus, ele já havia planejado, ele já havia eleito para si um povo que não seria apenas uma nação, mas seria formado esse povo de várias nações, línguas e povos. E no Novo Testamento nos é revelado esse mistério. E Paulo trata claramente nessa carta de mostrar aos gentios que estavam tendo a oportunidade de congregar, de conhecerem as Sagradas Escrituras, de que eles deveriam valorizar o seu chamado. Eles deveriam se agraciar em saber que foram escolhidos, que foram eleitos, que estavam recebendo tamanha bênção em suas vidas. Então, com esse capítulo, Paulo começa a segunda parte da carta. Essa carta ela é dividida em duas partes. A primeira parte, que está dentro daquilo que eu acabei de dizer, e a segunda parte, onde Paulo ele começa a expor o que cada membro da igreja tem que ser para que esta cumpra sua parte no plano e no propósito de Deus. Então, nessa segunda parte da carta, onde inicia-se no capítulo 4, Paulo ele vai enfatizar, irmãos, que o cristão, o membro da igreja, aquele que for escolhido por Deus para fazer parte do exército que irá servir ao Senhor por toda a eternidade, eles deveriam se portar de forma o quê? Digna. Cada membro deveria o quê? Ter a ciência do plano que Deus tinha para com a vida de cada um deles, e que eles seriam discipuladores, seriam multiplicadores, levariam essa mensagem aos confins da terra. As boas novas de salvação se estenderia das fronteiras de Israel, como já estava ocorrendo, das fronteiras ali do Império Romano, e se expandiria por todos os confins da terra, como bem ordenou o nosso Senhor. Então, cada membro deveria ter ciência do propósito de Deus, deveria ter ciência de suas obrigações. Então, Paulo, ele seguindo no versículo 2 em diante, ele nos enumera algumas virtudes que deveriam ser enfatizadas na vida de cada cristão. Essas virtudes, elas fazem parte de um rol de virtudes, e elas são as primeiras que devem permear a vida do cristão. E nós vemos que Paulo ele segue dizendo que os cristãos eles deveriam ser primeiramente humildes. Esta palavra humildade, no grego, esse termo,
ele não era bem visto por parte dos gregos. Ele não era visto por parte das pessoas daquela época. Porque uma pessoa humilde naquela época era uma pessoa que era tida como a escória da sociedade. Nós sabemos que a nação romana, o Império Romano era formado por escravos. Havia um número muito grande de escravos. E os escravos não eram tidos como pessoas, mas eram tidos como animais. Eram tidos como pessoas indignas, como objetos. Então, ao se referir a uma pessoa que ela deveria ser humilde, naquele contexto, queria dizer que aquela pessoa era tida, uma pessoa sem valor, sem significância alguma. Porém, Paulo e o cristianismo, ele traz uma nova roupagem sobre esta palavra. Uma nova roupagem, não uma nova interpretação, mas ele procura mostrar para o homem que o homem ser humilde não quer dizer que ele é um animal, que ele é indigno de ter condições na vida, mas ele vem de encontro à própria natureza humana, mostrando para o homem a sua real necessidade de reconhecer que ele não é melhor do que o seu semelhante, de que ele é indigno de receber a graça de Deus. Como bem diz as Sagradas Escrituras, que a fé, ela é dom de Deus, ela não vem de nós, mas Deus nos concede a fé. É como a Bíblia nos fala que o homem, ele é indigno de se aproximar de Deus. Por quê? Porque ele é pecador, ele se encontra debaixo da condenação eterna, ele se distanciou de Deus e vive uma vida que enaltece os seus desejos, as suas vontades e que entristecem a Deus. Porém, Deus, ele nos amou de tal maneira que ele nos enviou o seu Filho, aquele que veio a este mundo, se tornou homem, viveu de forma a conhecer de perto a miséria humana, e assim ele levou sobre si as nossas dores, os nossos castigos, os nossos pecados, e a cédula de condenação que era contra o homem fora cravada ali na cruz. Então todos aqueles que olham para a cruz, todos aqueles que contemplam a pessoa de Cristo Jesus, que reconhecem que são pobres, que são pecadores, que não são melhores do que as outras pessoas, esses então alcançam graça diante de Deus, são reconciliados com Deus e passam a viver uma vida para louvor e glória do nome do Senhor. E essas pessoas vivendo nesse estado de graça, elas não devem se esquecer, os cristãos não devem se esquecer que eles vivem essa vida para louvor e glória do nome do Senhor. Eles vivem essa vida através da ação do Espírito Santo de Deus em suas vidas, que os regenera dia após dia, que os santifica dia após dia, que os faz viver em novidade de vida dia após dia. Então, Paulo ele chama a atenção da igreja aqui para essa virtude, que eles deveriam ser humildes, que eles deveriam olhar para Jesus, o exemplo de humildade, que mesmo não tendo usurpação ser igual a Deus, ele se desfez de toda a sua glória, de toda a sua majestade, e veio, nasceu, viveu entre nós, foi uma pessoa que não teve regalias quando esteve aqui no mundo. Na verdade, a sua vida, desde o princípio, foi uma vida de lutas, de sofrimento, e ele nos deu o exemplo, que ele veio não para ser servido, mas para servir. E essa virtude, ela deve ser cultivada na vida do cristão. Vivemos dias nos quais as pessoas são levadas a olharem para si e acharem que são melhores. Muitas das vezes tem pessoas que não, diante de um quadro depressivo, até mesmo ela se desprestigia diante das outras,
Mas a psicologia, em vez de mostrar para elas que realmente você vive num estado de miséria, você precisa reconhecer a Deus, a psicologia não. Ela mostra que a pessoa tem que buscar dentro de si mesmo a força, buscar ver que ela é alguém, que ela é superior muitas das vezes a outra pessoa. Isso gera uma falsa sensação que, na verdade, futuramente vai desembocar em frustrações. E nós vemos as guerras que são travadas simplesmente pelo fato das pessoas não reconhecerem as outras superiores a si e buscarem viver sempre nesse estado de competição. Então Paulo, ele enfatiza isso à igreja, aos Efésios, bem como às demais igrejas. E as Sagradas Escrituras, ela vem de encontro a nós também, chamar a nossa atenção nessa última hora. Por quê? Porque nós devemos, como Paulo mesmo nos suplicou ali, viver de forma digna. Nós devemos nos comportar de maneira que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Devemos saber que somos pecadores redimidos. Devemos amar o nosso semelhante. Devemos levar as boas novas de Deus a eles e mostrar a eles que mesmo nós, sendo pecadores miseráveis, nós podemos alcançar o favor de Deus através do sacrifício de Cristo Jesus. Segunda virtude que nós vemos aqui, que é a mansidão. Paulo enfatiza para que os cristãos sejam pessoas mansas. O manso é aquele que reconhece a soberania de Deus. O manso é aquele que reconhece que, mesmo em meio às circunstâncias adversas, ele continua confiando em Deus. Mesmo diante das humilhações, mesmo diante das provações, das circunstâncias adversas, ele tem paciência, que vai desembocar numa outra virtude, que é a terceira, que é saber esperar, que é saber agir na hora certa. O manso, ele não age por impulso, mas ele é paciente, ele sabe a hora, ele não busca retribuir o mal com o mal, mas ele busca sim entregar a Deus as acusações que lhe são feitas. Ele busca sim se indignar contra o mal reinante no mundo, mas ele não busca fazer justiça com suas próprias mãos. Essa virtude, mansidão e paciência, elas se correlacionam. O paciente, mesmo sendo afrontado, mesmo sendo rejeitado, ele continua enfatizando que Deus ama aquela pessoa, que ele a ama, mesmo sendo ofendido, mesmo padecendo perseguições, ele não desiste. Por quê? Porque ele espera em Deus. E isso é uma escada, ela vai desembocar no amor. O amor aqui, Paulo usa a palavra ágape, que naquela ocasião se destacava das demais palavras que designavam o amor. Essa palavra ágape é o amor que nós devemos ter uns pelos outros. Amor de estarmos prontos a estender as mãos ao nosso próximo. Amor pelas almas perdidas. E não sermos pessoas egoístas e acharmos que somos melhores. Não, ao ser afrontado, achar que nós devemos ir lá e fazer justiça com a nossa própria mão. Mas nós temos amor a ponto de perdoar
a ofensa. Nós temos amor a ponto de nos compadecer das pessoas que estão sofrendo, das pessoas que estão perdidas. Nós temos amor a ponto de irmos ao encontro dessas pessoas e falar-lhes que Jesus as ama. Amor para que assim venhamos dobrar os nossos joelhos e pedir que Deus perdoe os nossos pecados e que nós venhamos receber dele a graça necessária para continuarmos levando as boas novas de salvação, não somente através do nosso falar, mas através do nosso viver. Porque quando o cristão ele conserva essas virtudes na sua vida, ele atrai a atenção das pessoas para si, ele passa a fazer a diferença no ambiente. E no mundo a qual nós vivemos hoje, cujo amor de muitos tem se esfriado, aonde as pessoas estão discutindo se deve ou não matar uma criança, o cristão ele vem e faz a diferença, estendendo a mão. Diante de pessoas que estão pegando em pedras para apedrejar umas às outras, o cristão vem e se agacha e abraça aquele que precisa ser alcançado pelo amor de Deus. E demonstra, assim, amor, falando a verdade. Porque hoje nós somos tentados a ocultar a verdade, a dizer que amamos as pessoas, mas que na verdade nós não estamos dispostos a falar para elas que elas estão indo a passos largos para o inferno. Isso não é amor. Ser conivente com o pecado, ser conivente com os erros. Porque hoje usa-se muito o termo não julgueis, mas esse termo ele é utilizado na verdade para que as pessoas venham estar acomodadas. Não que o cristão venha acusar, como nós vemos que uma virtude está seguindo a outra aqui, mas que o cristão ele precisa o quê? Levar a palavra de Deus com amor. Nós temos que lançar a semente. Nós temos que dobrar os joelhos e pedir que o Senhor venha dar crescimento àquela semente. Que outro assim o fez, ou nós viemos ali, lançamos a semente, mas não venhamos ficar disputando quem fez mais, mas venhamos saber que é Deus em que dá o crescimento e que tudo é feito para louvor e glória do nome dele. Então, isso vai desembocar o quê? Na paz, onde ele fala sobre a unidade do Espírito. A igreja, ela se encontra em muitas ocasiões dividida. Por quê? Porque está faltando essa unidade. Está faltando que nós cristãos venhamos cultivar em nossos corações todas essas virtudes, para que juntos possamos estar unidos em Cristo, sejamos um corpo, e que as nossas vidas não sejam pautadas pela mídia, não seja pautada pelas ideologias, mas seja pautada pela cabeça que é Cristo. E de que forma que Cristo, ele controla a igreja? É através da centralidade nas Sagradas Escrituras. É a igreja voltando às Sagradas Escrituras. É a igreja deixando de dar ouvidos a falsos profetas. É a igreja deixando de lado os comichões nos ouvidos que fazem com que muitas das vezes as pessoas não queiram dar ouvidos à verdade, mas busquem para si doutores que falem e façam coisas que lhes agradam. É que a igreja alcançará a paz. É que a igreja demonstrará que existe sim paz na pessoa de Cristo Jesus. O mundo está em guerra, as pessoas estão em guerra, lutando umas contra as outras. Porém, a igreja é chamada para proclamar a paz. Não essa falsa paz que nós vemos sendo apregoada, porque não tem como haver paz sem a unidade do Espírito, sem o agir do Espírito. E a Bíblia nos diz que o Espírito,
Ele não age em meio ao pecado, em meio à desordem, mas ele age em corações quebrantados. Então nós precisamos, igreja, nós precisamos, irmãos, nos voltar para Cristo. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos. Nós precisamos, nesse momento de tamanha comoção que vivemos hoje diante desse vírus, que tem ceifado tantas pessoas, que tem mudado o cenário do mundo, nós precisamos não somente dobrar os nossos joelhos e orar pedindo que Deus venha trazer a cura, venha cessar essa pandemia, mas acima de tudo nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Nós precisamos reconhecer que nós não temos sido aquilo que deveríamos ser. Nós não temos nos rendido ao Senhor. Nós não temos dado ouvido à súplica que nos é feita por parte de Deus através das Sagradas Escrituras, na pessoa do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, dos profetas. Nós precisamos sim nos humilhar diante de Deus. Nós precisamos sim dobrar os nossos joelhos, fazer como Daniel, que quando descobriu que já estava completando-se as 70 semanas, a Bíblia nos fala que Daniel dobrou o seu joelho. Daniel se humilhou diante de Deus. Não que Daniel era um homem que vivia em pecado, mas ele se identificou com o pecado da nação, do seu povo. Como Jeremias, que mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às rejeições que lhe eram impostas, as penalidades, Jeremias estava ali chorando, lamentando, como Esdras, como Neemias, que levou a palavra ao coração do povo e fez com que o povo reconhecesse através das Sagradas Escrituras que eles estavam em pecado. Então nós precisamos nos voltar para as Sagradas Escrituras, porque é nas Sagradas Escrituras é que nós veremos quem realmente nós somos, é que nós veremos quem é Deus, porque nós vivemos num mundo onde se diz que não há uma verdade absoluta. Nós vivemos num mundo a qual as pessoas, cada uma tem a sua opinião. Nós vivemos num mundo onde se prega a pluralidade. Mas na verdade, para o cristão, existe sim uma verdade absoluta. Para o povo de Deus existe sim uma verdade única que está contida na Bíblia Sagrada. Então, irmãos, que nós possamos fazer como nos é dito na palavra, nos humilhar diante de Deus. A palavra nos diz que o Senhor Deus ele está assentado num alto e sublime trono, mas ele também habita em um coração quebrantado e contrito. E ele nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus, virei e sararei a sua terra. Que Deus possa vos abençoar, que esta palavra possa vir de encontro ao seu coração e que o Espírito Santo de Deus possa fazer fluir em ti esse quebrantar, para que nós juntos, unidos, venhamos fazer a diferença enquanto aqui vivermos. Que Deus os abençoe.